Você começou a busca da sua cura. Fez curso, leu livros, entrou em grupos espirituais, mas sem perceber construiu uma nova prisão. Hoje a gente vai falar sobre o ego espiritual, esse um dos fenômenos mais perigosos e sutis do mundo do autoconhecimento. Então, antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Terapod. Para quem não me conhece, eu sou a Monique Cervantes. Eu sou Ana Cristina Quintans. E eu sou Beatriz Balestrin Sestari. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É isso, menina. Trazendo mais um tema aí bacana pra gente falar sobre. Exato. Então, Sabe aquelas pessoas, né, que só sabem falar sobre amor, gratidão, luz, iluminação. E aí, na hora que precisa lidar com raiva, com a frustração, simplesmente não sabe lidar com esse sentimento, né? Tem um psicólogo chamado John Welwood, ele chama isso de atalho espiritual, né? É quando a pessoa, ela usa a espiritualidade como fuga para os sentimentos dela, né? E ele usou essa metáfora, é como se você colocasse um perfume em cima de uma roupa suja, né? Você tá tentando tapar aquilo com o sol por fora e o por dentro continua sujo, né? Continua apodrecendo, né? De alguma forma. tem uma linha tênue aí, né? Porque quando você começa eu sempre falo você, né? Como todos nós começamos o nosso processo de autoconhecimento, seja nível espiritual, emocional, qualquer que seja, a gente vai entendendo que as nossas opções ali estavam muito amarradas às nossas dores, talvez, o nosso cotidiano. Então, quando você começa no processo já se reconstruir, fazendo a matriz da identidade, como a gente fala, né? Trazendo a tua essência, você começa muitas vezes, optar por lugares diferentes, né? Gostos. Tem pessoas que começam a se perceber de não gostarem mais do estilo de roupa. Então, as opções realmente vão mudando e talvez o rol de amizade ali começa a mudar. Só que quando começa nesse caminho, você já se afastar das pessoas porque já está se achando muito iluminada, né? Como você disse. Transcendente. Então, aí começa a entrar o perigo porque já começa o ego ali falar, né? Então, é o ego espiritual. Então, tem essa linha, assim. O autoconhecimento, você vai mudando realmente, vai selecionando, começa a frequentar lugares com pessoas que estão na mesma vibe, pensando, agindo igual você. Mas e quando vai pro ego, fica muito perigoso. E não só isso, né? A pessoa, ela usa essa questão... Muita gente usa essa questão da espiritualidade, e isso tá cada vez mais frequente em todas as religiões, tá? Não é espiritualidade de uma forma geral, como uma máscara, né? Então, assim, não, eu sou muito próximo a Deus, não, eu sou muito próximo da espiritualidade, não, eu sou muito próximo das práticas religiosas, como se a espiritualidade fosse única e exclusivamente prática religiosa, e esquece de olhar para dentro, né? Esquece de olhar que, poxa, você tá vivendo num mundo que você tá ali para aprender também a lidar com o outro. Então, você tá não só com o outro, mas também com os próprios sentimentos. Então, você precisa aprender a lidar com a sua raiva, com a sua frustração, e é natural que você sinta isso. Então, as pessoas, elas têm usado essa questão do não, eu estou me iluminando, eu estou me conectando com uma máscara mesmo, né? Porque aí eu não preciso olhar para o problema, eu não preciso olhar para a dor, porque eu sou muito, muito espiritualizado, muito iluminado. E transforma essa libertação do que seria a libertação das amarras numa nova prisão, né? Exato. Então, assim, eu sou tão iluminada, tão desenvolvida espiritualmente que eu não preciso olhar para as minhas dores. Quantas dores estão por trás de tudo isso, né? E pior do que não olhar para as dores, isso, eu já vi várias pessoas fazendo isso, é cômico, né? Se não fosse trágico, seria cômico. É não olhar para as coisas, para os próprios defeitos, entre aspas, e que afetam os outros, né? Então, tem gente que, assim, é conectado com a espiritualidade. Não, mas eu sou assim. Eu sou assim, mas eu sou muito evoluído. E, assim, o problema são os outros que não sabem me entender. Entender a minha evolução, a minha iluminação espiritual. E você fala, gente... É uma barreira que a pessoa coloca, né? Se eu já cheguei lá. É o que a Monique falou, é o ego, é o puro ego, né? O desenvolvimento, ele vai justamente
contra, vai silenciando cada vez o ego, né? Então, quando começa a entrar o ego, meu amigo, você tem que recalcular a rota, porque você já mudou, já Volta o caminho. 3 casas, volta, começa de novo. São inconsistentes, né? A iluminação, de fato, a tomada de consciência como persona, como ser espiritual independente de crença, ela é totalmente contrária ao que você falou, do ego. Então, assim, é inconsistente uma pessoa com o ego lá em cima, de fato, ser uma pessoa iluminada, né? Espiritualmente falando. E quando a gente fala desse ego inflado, e a gente trouxe bastante da espiritualidade, mas não está só na espiritualidade, né? Se a gente colocar esse olhar dentro da nossa profissão, por exemplo, que nós somos, para quem não nos conhece, nós somos hipnoterapeutas. Então, quando a gente traz isso para dentro da parte terapêutica, quantos profissionais, não só dentro da hipnose, mas dentro da psicologia, constelação, da terapia em si, né? Quantos profissionais que iniciam a sua carreira ouvindo o paciente, acolhendo, tendo empatia. E conforme esse ego vai inflando, porque eu vou me enchendo de conhecimento e eu sei tudo sobre isso, a pessoa deixa de ouvir. Porque ela está tão focada naquele ego que o outro passa a ser um mero espectador de toda aquela magnificência que ele tem, né? Como se o ego crescesse tanto, né? Que toma até a visão, né? Ele conversa com o ego dele o tempo inteiro, né? Exato. E aí você tem dentro do consultório as pessoas que buscam um acolhimento, que buscam uma ajuda, se deparando com alguém que está falando com o próprio espelho. Né, tá se olhando o tempo inteiro, né? Porque como eu sou bom no que eu faço, e deixa de perceber o sofrimento que aquela pessoa que está na frente dele, ou dela, né, tá trazendo. Né? Mas então, é uma das pegadinhas mais fáceis de todo mundo. Todo mundo está suscetível a isso, né? E a algum momento colocar o ego na frente e ter essa percepção, não, peraí, é meu ego que tá falando, que nem a gente gosta de falar, né? Vou deixar o meu ego aqui passar fome um pouquinho, porque é que nem eu disse, é uma linha tênue mesmo. Então, todo mundo tá muito aberto a isso. E quando a pessoa, ela começa a ir em busca de autoconhecimento, não vou nem estar em questão só de espiritualidade, mas autoconhecimento como um todo, ela começa, aí as pessoas se aproximam dela, e ao invés dela pegar passar isso, né, de alguma forma, um conhecimento, ou acolher, ou de repente passar o óbvio que as pessoas não saibam ali, que seja uma palavra. Ela acaba não afastando, não porque eu me sinto superior, eu não posso entrar nessa esfera porque não é. Então, em vez de você trazer, que faz parte desse desenvolvimento, você começa a afastar. E aí, quanto mais alto vai ficando, aí a queda vai sendo maior, né? E é um aprisionamento e a pessoa, ela estagna ali, né? Então, ela poderia estar se desenvolvendo, aprendendo, porque a vida é essa. Quando a pessoa acha que não precisa aprender mais nada, tem muito disso, né? Nossa, o caminho ainda se desdobra na frente. Sempre né? eu tenho que aprender mais. Então, a pessoa que, não, transcendi, eu não tenho mais o que já depurar, sei tudo. Eu não sei tudo, então volta às casinhas, começa de novo. Mas aí você vê que é um processo muito intenso de fuga, né? Não, já sei disso. É muito interessante porque na nossa prática, no nosso dia a dia terapêutico, né? De terapeutas e hipnoterapeutas, a gente tem uma das técnicas mais poderosas que a gente tem no nosso tratamento, a técnica do perdão. E aí é muito interessante quando você vai aplicar a técnica do perdão em alguns pacientes e aí você tá lá explicando, né, como que vai ser aquele dia, tal, não sei o quê. E a pessoa, não, mas essa situação, ela já tá resolvida, eu já perdoei, já perdoa mesmo. Assim, então você vê que as pessoas, elas têm esse mecanismo de fuga, né? Não, eu já perdoei, isso já está resolvido. Aí você vai e coloca a pessoa ali naquela situação e a dor tá toda ali. Ela não perdoou em nada, né? Ela não se livrou em nada daquele lixo. Se tivesse perdoado, era só, então tá bom, só fala que perdoou. Então, vamos ver onde vai. Se tivesse perdoado, nem apareceria no setting terapêutico. Exato. Essa é a questão. Então, é muito interessante, porque isso é muito frequente, né? Principalmente nessa técnica do perdão, Nossa, né? Várias pessoas chegam pra gente e falam assim, não, isso aqui eu já superei, já trabalhei, já tá perdoado, né?
Aí quando você vê, não tá. Então, se tá perdoado, assim, então não vai ter problema se a gente for lá nessa cena Mais uma novamente. vez, né? Não vai doer, não vai acontecer nada. Então a gente só vai lá dar uma olhadinha pra ver o que aconteceu, né? Só vai lá Que jogar um tem? sprayzinho de cheirinho, né? Já tá tudo arrumadinho. Já tá, então. A casa tá arrumada, então... E quando a gente fala desse ego, né? Desse ego que traz essa prisão, traz aquilo assim, não, eu não tenho mais o que aprender, eu não tenho mais o que me desenvolver, porque eu estou além do bem e do mal, né? E nós somos seres humanos. Seres humanos são constituídos por luz e sombra, a gente erra, a gente acerta, a gente aprende, a gente erra para aprender, a gente pode aprender observando os outros, mas a gente também aprende com os nossos erros. Então, isso faz parte de sermos humanos. Então, quem está ali, além do bem e do mal, que não é tão humano assim, que se sente acima de tudo isso, né? Uma coisa que eu falo muito na parte terapêutica, nos meus atendimentos, e é uma coisa que, na verdade, que eu percebo que os pacientes eles têm concordado cada vez mais, assim... nós somos seres em constante transformação. Ainda bem, né? Porque acho que é uma das coisas mais libertadoras do mundo é a gente poder mudar de opinião sempre. E a partir do momento que nós somos seres em constante transformação, cada dia nós somos uma pessoa diferente. Como você já transcendeu se amanhã você é outra pessoa totalmente diferente da que você era hoje? Assim, você precisa estar nesse processo de autoconhecimento, de autobusca, de autoaprimoramento o tempo todo, porque você está o tempo todo em constante transformação. Então, assim, é muita pretensão achar que você já é um ser extremamente iluminado e que não há nada mais a ser trabalhado. Não, tá tudo bem, já resolvi tudo. Que pretensão é essa, né? Até as grandes referências de espiritualidade, de sabedoria, elas... Bom, só sei que nada sei, né? Então, assim, a frase mais clássica... realmente é muita pretensão achar que você já transcendeu desse nível, né? Não, agora já tá tudo resolvido, não preciso mais me autoconhecer, não preciso mais resolver nada, porque já tá tudo resolvido. Não tem sentido, né? Tem vários ditados que falam sobre isso, várias metáforas, né? Então, ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Porque o rio não é mais o mesmo e você não é mais o mesmo. Então, se você entrou, saiu, entrou de novo, já é um outro rio, já é um outro você. Não é no simples ler um livro. Você lê um livro uma vez, você capta, você compreende de uma forma o mesmo livro, as mesmas escritas. Você lê de novo, você já não é o mesmo, né? Você já... É como se desbloqueasse uma portinha. Agora você consegue entender talvez um pouquinho mais. E sempre tem uma portinha para abrir, né? Exatamente. Os níveis dos videogames. A gente vai níveis. passando de nível e a gente vai entendendo outras coisas. Zerou né? a fita, zerou o game, então... Zerou a fita. Zerou a fita. Não é? Zerou a fita aí do videogame. A gente falava, vai fazer mais o quê, né? Vai viver de luz, eu não sei, né? Eu não sei o que a pessoa, de repente, pode pensar. Chegou no nível, não passou nada pra ninguém, né? Então, aprisionou, ficou numa cúpula ali, esperando... É uma estagnação mesmo, Total, né? Uma estagnação de evolução pessoal, de conhecimento, de crescimento. Então, quando a Bia fala que a gente está em constante transformação, eu falei assim, ainda bem, né? Porque a gente recalcula a rota a qualquer momento, a gente aprende a cada dia, a gente aprende, inclusive, onde que um dia a gente não tem uma limitação e no dia seguinte a gente tem, né? Então, e está tudo bem, né? Assim, a gente vai aprendendo a lidar com os altos e baixos, né? A vida é feita de altos e baixos e... eu falei, linha reta não tem vida, né? Quando a gente coloca os monitores cardíacos, eles indicam isso. Só tem vida se tem alto e baixo. Linha reta lá, tem aquele pitinho no final, acabou, não tem vida mais. Game over. Game over. Game over. Um dado muito interessante de cientificamente falando, né? A neurociência, ela mostra, através de estudos, que você usar a espiritualidade, né? Essa questão da transcendência e tal, para acolher as suas emoções, sejam elas quais forem, você diminui significativamente a ativação da amígdala, diminuindo muito o nível de estresse. E se você continua usando a espiritualidade como máscara, você fica reforçando aquele sistema de luta e fuga. Sabe? Do luta ou fuga.
Então, Aquele estado de alerta, exatamente, aquele estado de alerta. Então, até isso, a neurociência consegue comprovar que esse awakening, né? Spiritual awakening, que caiu tanto no uso, né? Está cada vez mais em uso, ele tem que ser usado de forma para acolher as suas emoções, para acolher aquilo que você sente, seja amor, seja raiva, seja angústia, para que isso te torne um ser humano de fato saudável e cada vez melhor, né? Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, ele fala assim, que sem autopercepção contínua, qualquer prática de crescimento pode ser sequestrada pelo ego e reforçando os padrões antigos. Então, a gente está sempre aí em alerta, né, percebendo se a gente está realmente recalculando a rota. Pelo menos eu faço esse exercício. Se é o meu ego, aí eu começo, não, peraí, é para cá. Isso em tudo, né? Então, o ego, ele tem essa facilidade de a gente cair no conto do ego, seja em várias situações, mas no autoconhecimento. Acho que a gente começa a perceber que se a gente está evoluindo ou se a gente está caindo nas armadilhas do ego, quando a gente percebe que a gente, por exemplo, está se afastando das pessoas, que a gente está ficando uma pessoa mais rígida, mais só o que eu penso é verdade, só a minha verdade é a que vale. Quando a ansiedade por você estar em contato com outras pessoas, nesse sentimento de estar acima do bem e do mal, estar além, né, na sua evolução, quando isso te gera uma ansiedade, são sinais de que o que está evoluindo ali é o crescimento do ego. Então, é hora de parar, respirar, volta 3 casas, o que eu perdi no caminho, qual que foi o ensinamento que eu perdi no caminho, e vamos recalcular a rota e reavaliar postura, conhecimento, as suas próprias dores, olhar para dentro para ver onde que estão essas dores que eu estou escondendo tanto em cima dessa busca da perfeição, né? Eu acho que se auto-reconhecer como um ser humano comum, né? E se permitir ter dores, né? Se permitir errar, ser um ser humano, se reconhecer como uma pessoa e falar, tá tudo bem, mas entender que é necessário acolher as emoções, independente de quais sejam, né? Eu gosto muito de falar também em terapia que os sentimentos que a gente julga negativos, eles são como se fossem aquelas ondinhas, sabe da beira da praia, que vem aquelas ondinhas devagar? Se você fica ali parado, se você vai correr dessas ondinhas, sai correndo, ela sai correndo atrás de você. O sentimento negativo, entre aspas, é a mesma coisa. Se você sair correndo dele, ele vai te perseguir até o momento que ele vai te alcançar. Se você ficar parado, a ondinha vai vir, o sentimento negativo vai vir, você vai sentir ele, acolhe ele. Você tá sentindo aquilo por alguma razão. E deixa ele fluir, deixa ele ir embora. É o movimento do mar. Ele vem, você sente e vai. Então, é necessário, porque aquilo vai te trazer algum aprendizado, aquilo vai te trazer algum alerta, aquilo de alguma forma vai ser positivo na tua vida. Mas você tem que acolher aquilo, né? E aqui, no meu ponto de vista, não existem sentimentos negativos, são sentimentos. O que você faz com aquilo é que vai ser bom ou vai ser ruim, né? E não se julgar, né, nesse processo. Né? Assim, eu me julgo porque eu tenho que estar evoluída, né? Eu tenho que estar transcendente. Não se julga, né? Se permita passar pelo processo, se permita sentir, né? Bem Quando isso. a pessoa começa a ter a necessidade de provar que ela está evoluída, é porque a gente precisa ali parar e dar uma olhada, porque o status não é um status, né? Não é o crescimento, ele não é sobre o status ali de um pedestal, né? Então, quando tem essa necessidade de provar, como a gente estava conversando, né? O mestre não precisa mostrar que ele é mestre, ele simplesmente é. Então, quando tem essa necessidade de ter que mostrar, é um sinal de alerta. Uma autoafirmação, né? Eu não tenho tanta certeza, assim, você não tem nem segurança, mas você precisa ali ficar se autoafirmando para, inclusive, se convencer, né, que você é aquilo. Muito bom estar aqui com vocês. Pedindo para vocês já deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal, comentar também o que vocês acharam, se vocês se identificaram com o tema, né? Pedindo também mais sugestões, conversa aí com a gente nos comentários. Siga a gente também nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição,
Mas eu gosto de reforçar também para quem quiser passar pelos atendimentos. A gente tem outros trabalhos também, workshops, atendimentos empresariais, enfim. É só entrar em contato com a gente aí nos arrobas, que a gente vai falar agora, mas está aqui na descrição também. Pode falar um de vocês. E compartilhar esse vídeo com quem vocês consideram, que vocês acreditem que vai receber essas informações para se olhar, para aproveitar a oportunidade de crescer, de se perceber. Então, compartilhe. Comenta aqui com a gente também se você conhece alguém que se julga tão elevado espiritualmente. Comenta aqui com a gente se você já passou por isso, se você já se sentiu assim, de repente percebeu que não. Então, comenta aqui a experiência de vocês também, para a gente se conectar cada vez mais. É isso aí. O meu @ é monique.gcervantes. O meu é @BeatrizHipnose. E o meu @AnaCristinaRodrigues-Quintans. É isso, meninas. Muito obrigada por vocês ficarem aqui assistindo a gente até o final. Até o próximo vídeo e até mais, meninas. Obrigada. Até Até mais.